Olá, pessoal. Então, boa tarde novamente aí para quem entrou depois da, do início, né? Eu hoje escolhi falar um pouquinho sobre um assunto que quem me conhece vai ver que é novo, né? Eu terminei o doutorado já há quase 2 anos, né? E, e tenho falado bastante sobre implementações de redes neurais em hardware, né? Mas desde o final do doutorado para cá, eu vim me interessando por outras questões do aprendizado de máquina, e que é o que eu vou falar um pouquinho hoje. E eu achei que seria bem dissonante com o resto das apresentações, mas por incrível que pareça, vocês vão ver que a conclusão da apresentação, ela está convergindo exatamente ao que falou o Leandro e o que falou a Hélia. Olha só, que na época que eu fazia é, implementações em hardware, não havia essa convergência, né? Então, a apresentação sobre questões éticas no desenvolvimento da aprendizagem de máquina. Eu sou professor no Instituto Federal de São Paulo. Então, quando eu tenho dificuldade em fazer aqui virtual, né? Preferia estar olhando vocês aí, vendo. Eu faria essa pergunta se tivesse lá a, a, com todos no auditório, né? Quem é que conhece essa empresa SIC, né? Ah, essa empresa aqui quer programar explicitamente o que é o bom senso, né? Então, ela incorpora aí uma equipe de programadores, linguistas, matemáticos e filósofos e está trabalhando com 1,4 milhões de linhas de código que querem programar coisas que as crianças já sabem, por exemplo, né? Como seres que morrem permanecem mortos, cães são animais vertebrados, e mais uma máquina de inferência para tratar esses dados originais e reproduzir novas informações. Mas olha só, essa empresa já existe desde 1984, já gastou aí um bom dinheiro e talvez vocês não tenham ainda ouvido falar dessa empresa, né? Ela faz o que numa época anterior, aí quando eu comecei a estudar a inteligência artificial, era chamada de abordagem top-down. Então, os livros aí desta época, você vai ver que há um destaque para os livros de inteligência artificial para esse tipo de abordagem top-down. Nesses mesmos livros, estava lá no rodapé, lá no último capítulo, o que já era chamado de abordagem bottom-up, e lá estava lá no, com o nome tímido de redes neurais artificiais. Desde essa época para cá, o que a gente tem visto é uma inversão, né? As redes neurais, que a ideia principal, né, primeira, para se opor a uma abordagem que chamava-se de força bruta, né, para programar o bom senso, era falar assim, não, as redes neurais querem só fazer uma infraestrutura, uma arquitetura capaz de aprender. E o resto depois virá com mais automaticamente, né? Então, aí quem diria aí que depois de alguns anos a gente ia ter tantos filhotes aí como machine learning, deep learning, reinforcement learning, que o Leonardo falou para nós, transfer learning, né, que está bastante moda com a GPT-3, que eu vou falar um pouquinho. Então, houve uma inversão, né? E a gente que está aqui na universidade e tá sentindo isso ano a ano, talvez não tenha percebido como as pessoas que estão de fora percebem, né? E acho que talvez essa mudança na maré aí da percepção veio com a ImagiNet, né? Essa competição que ocorria aí para identificar milhões de imagens divididas em 1.000 classes, né? Então, identificar para qual dessas 1.000 classes essas milhões de imagens pertencem, né? E aí, em 2012, a vencedora AlexNet, a primeiras redes convolucionais aí, que deu origem também ao Deep Learning, chamou atenção, né? Chamou atenção porque é altamente desafiador aí o reconhecimento de imagens, né? Você vê que aqui estão as 5 classes principais de classificação, né? Mas, por exemplo, tem essa aqui, que tem aqui
a fruta e o cachorro, né, ao mesmo tempo da imagem, quer dizer, são imagens reais, né? Nenhuma das duas classes está errada aqui, né? Só um ponto de vista, então, imagens reais. E isso, essa competição ocorria, e até 2011, então, técnicas tradicionais, técnicas clássicas do processamento de imagem ganhavam aí essa competição. A partir de 2012, então, as redes neurais, o aprendizado de máquina começou a se destacar e a ganhar as competições, e o que a gente teve foi uma redução no erro, olha só. Né? Então, antes eu tinha aí 25%, 28%, quer dizer que a cada 4 imagens, errávamos uma, né, nessa competição. E agora a gente está errando muito pouco, né? E embora tenha bastante propaganda aí sobre o aprendizado de máquina que ganha aí dos humanos no Go, por exemplo, ou nos jogos de videogame, eu acho isso aqui muito mais impressionante, né? Porque como essas imagens aqui são, por exemplo, aqui um container ship, um navio container, né? Poderia ser, por exemplo, a segunda classe aqui é lifeboat, né? Um bote salva-vidas, alguém poderia confundir. Então, os humanos erram aí 5%. E já faz tempo aí que as redes neurais erram menos que 5%. E isso, o que aconteceu? Teve um efeito colateral de começar a chamar a atenção das empresas, né? Então, as empresas, elas acharam, pô, isso aqui é interessante. Se estivesse aqui no meu produto, isso atrelado ao meu produto seria interessante. Então aí tivemos uma mudança. As empresas começaram a buscar pesquisadores de IA para fazer nos seus produtos, né? E quando as empresas fazem isso, elas trazem junto o seu departamento de marketing, né? Então, aí talvez é que a gente tenha visto aí alguns dos meus alunos, acho que houve um degrau, que antes não existia nada de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, e de repente começou a existir tudo, né? Esse degrau, essa sensação de degrau, vem aí, talvez, dessa divulgação via marketing das empresas que começaram a aplicar o aprendizado de máquina, né? Então, quando isso chega no mercado, quando isso chega num produto e atende, a gente tem aquele velho problema da palavra inteligência, né? Da inteligência artificial, porque a gente está aqui falando sobre regularização e overfitting, né? Mas quando isso sai daqui da universidade e atinge lá fora, né? Essa palavra inteligência traz associado uma coisa que a gente sabe o que é, todo mundo sabe que é inteligência, é difícil de definir, né? Mas que vem como um símbolo de melhor, de bem feito, né? E o que a gente vê, na verdade, é que para um monte de aplicações é altamente desafiador aplicar esses algoritmos de aprendizado de máquina, né? Então, aqui um trabalho de 2017 colocou a rede neural vencedora de uma competição, que eu já agora não me lembro o nome, para classificar algumas imagens, né? De novo lá, lembra lá da SIC, né? Que queria programar o bom senso, né? A gente partiu de um outro princípio, né? Então, quando se ouve falar aqui que é inteligência, né? Quem das crianças, por exemplo, classificaria como um grupo de pessoas na praia, né? Essas imagens. Então, essa é o trabalho de algumas imagens coletadas nesse trabalho, ou mulher cavalgando em uma estrada de terra, né, ou avião estacionado no aeroporto. Quer dizer, quando a gente parte, embora tenha essa visão de mercado, da inteligência artificial, quando a gente vai colocar as nossas técnicas de aprendizado de máquina para solucionar os problemas do dia a dia, a gente vê que é bastante desafiador, né? Embora apareça que esse carimbo de inteligente vem com um certificado de garantia assim, da coisa, né? Então, o que a gente vê, por exemplo? Problemas com sistemas em desenvolvimento, né? A gente tem os veículos autônomos ocupam parte aí dos noticiários já há um bom tempo, né? O desenvolvimento, né? A gente tem que a McAfee, aquela empresa originária de antivírus, né? Conseguiu hackear aí um veículo autônomo, né? Aqui a tela está muito pequenininha, não dá para ver a tela do veículo, né? Mas a ideia é que o veículo foi hackeado
passando de 55 quilômetros por hora para 135 quilômetros por hora. Não dá para ver aqui, tá 85 milhas, né? 135 quilômetros por hora. E aí você pensa assim, poxa vida, então ela entrou, alterou os pesos lá da rede, ou mandou algum pulso eletromagnético? Não, o que ela fez foi colocar uma pontinha aqui, ó, de fita isolante. Olha lá, ele colocou o 3 um pouco mais alongado, e já entrou na classificação como se fosse um 8, né? E aí virou aqui 85 o limite, e o carro acelerou, o carro de teste, que se eu não me engano era da Tesla, acelerou de 35 para 85 num campo de provas, claro, né? Então isso aqui mostra bem os desafios que o aprendizado de máquina ainda tem de vencer para um monte de aplicações, né? Como o pessoal que apresentou antes, né? De ser realmente utilizado aí para situações que vão mexer aí com pessoas, né? Então, o problema é que aqui a gente está pensando isso, né, nos institutos, nas universidades, pensando em melhorar lá a acurácia, os falsos negativos, mas as empresas talvez não tenham essa preocupação e colocam o sistema em funcionamento às pressas, né, porque ela quer fazer mais rápido que o concorrente, se ela não fizer, o concorrente vai fazer, né. E agora a gente começa a perceber um montão de sistemas deficientes já entrando no mercado, né. Então, por exemplo, tem empresas aqui vendendo algoritmos de machine learning para o RH, né? Pensa que é o sonho do RH das empresas não ter um montão de funcionários para processar todos os currículos e todas as entrevistas, e sim ter um sistema lá que já vai cuspir os 5 melhores para só uma pessoa encarregada do RH entrevistar todo mundo e escolher quem vai entrar, né? Então, ela vende aí, faz escaneamento de rosto, jogos e perguntas para tentar falar, olha, esse funcionário é proativo, ou este funcionário, esta pessoa tem grande capacidade de liderança em trechos de segundos de vídeos, né? Uma vez, estou lembrando aqui, não coloquei no slide, mas estou lembrando que vi num congresso, algo que usava 10 segundos de vídeo. Será que em 10 segundos de vídeo é suficiente para determinar características como liderança, né? Então, parece que não, né? Tem várias pesquisas aí publicadas com times de psicólogos que mostram que esses algoritmos são falhos, né? Que isso aqui não funciona. Mas o problema é que o marketing funciona, né? Então, a, eu destaco aqui essa propaganda que está falando, olha aí, ó, finally, without bias, né? Quer dizer que, olha, agora não tem mais problema de viés, porque eu estou usando um algoritmo matemático que ele é totalmente frio, né? E ele consegue fazer os julgamentos, né? A gente sabe que não, que na verdade o algoritmo é assim, mas são os dados, né, usados para alimentar o sistema que vão conduzir o comportamento, né? Agora, mais recentemente, além disso, né, ainda como se não bastasse, a empresa ainda está falando que ela consegue prever aí a partir desses pequenas um conjunto restrito de características de entrada, a probabilidade dos candidatos mudarem de emprego em pouco tempo, né? Porque isso também é uma preocupação dos RHs, né? Porque contratam o funcionário e depois de um tempo essa pessoa quer outro emprego, quer sair, gastou treinando, ou alguma coisa assim, né? Então, de novo, né, se nem aqueles sistemas iniciais de determinar proatividade tem relação entre a causa e a consequência, né, entre a entrada e a saída do sistema, quem dirá, então, prever lá se a pessoa vai mudar de emprego ou não, né? Mas você deve estar pensando, pô, isso não me importa muito, né? Eu já tenho emprego, eu já estou trabalhando, e daí, né? É que tem um montão de sistemas funcionando que a gente tem que pensar sobre eles, né? Talvez o que para mim me mais chama atenção é o recognition, aqui com K, né? Que é usado pela polícia de cidades americanas e chinesas, né? Ela, ultimamente, com os acontecimentos lá dos Estados Unidos, chamou bastante atenção, você já vai saber por quê, né? Ele é um sistema ótimo, a polícia usa lá e reconhece 99% de rostos, né? Para identificação facial de suspeitos, né? Quem de nós não queríamos aí que os suspeitos, os criminosos fossem rapidamente identificados, né?
pela polícia, né? O problema é que é 99% de rostos de homens brancos, né? A taxa de acerto desse sistema é absurdamente baixa para, por exemplo, mulheres negras, né? Esse sistema é comercial, está implementado, está sendo utilizado, já faz um tempo que uma equipe de pesquisadores aí, aqui, ó, Concerned Researchers, né, uma equipe grande de pesquisadores, testou o sistema, mostrando a falha dele, mas ele é comercial, ele ainda está sendo vendido, né? Um pouco depois, esse artigo aqui fez um teste não só com recognition, mas com 200 algoritmos de reconhecimento facial, a maioria proposto pela indústria, a maioria da indústria, não de pesquisas, e o resultado é sempre igual, né? A quantidade de falsos positivos para rostos asiáticos e afro-americanos é de 10 a 100 vezes maior do que para caucasianos, né? Para outras pessoas. Então, imagina lá, você está indo trabalhar e você é identificado como suspeito automaticamente pela câmera, né? Então a polícia te para e fala, você é um suspeito. Aí você tira seu RG do bolso, mostra lá e fala, pô, não sou eu, é outra pessoa, né? E aí fala, me desculpa, né? Mas o problema é que esse sistema é automatizado, então você vai andar mais 2 quarteirões e de novo o sistema vai disparar, né? O problema não é em si a confusão, porque isso ocorre também, talvez, hoje na polícia, né? O problema é, o que eu venho falar aqui, o problema é a gente elaborar sistemas que vão automatizar, cristalizar esse tipo de coisa, né? Esse sistema também está sendo usado pela Polícia Federal dos Estados Unidos, né? E aí você não tem mais a chance de falar, olha, não sou eu, né? Porque na hora que chega o avião lá, ele já reconhece e fala, opa, acho que você é fulano de tal. E não tem essa pergunta, né? Não tem, vai só é, é, recusar sua entrada no país sem saber nem por quê. Talvez porque você foi identificado como outra pessoa, né? Não é só lá, olha só. Por incrível que pareça, aqui o metrô de São Paulo também vai começar, está fazendo uma licitação para usar um desses softwares aí de reconhecimento facial e que, de novo, já foi mostrado várias vezes, né? A gente sabe que, como vocês estavam falando agora, a base de dados não é balanceada, né? Se a base de dados não é balanceada, eu preciso. Lembra lá do Imaginet? São milhões de imagens para treinar um sistema desse. Com milhões de imagens, a gente não manualmente rotula todos esses. Os rótulos são automáticos, né? E é muito difícil definir ou balancear para todas as etnias, né? Nesse estudo aqui que eu tinha falado antes, fala que, por exemplo, isso que a gente está vendo sobre afro-americanos e asiáticos, mas se pegar, por exemplo, o pessoal da Polinésia, tem uma amostragem super baixa e não é reconhecido. O falso positivo é enorme para pessoas das etnias, por exemplo, da Polinésia, né? Temos sistemas interessando aí, né? A gente abre a notícia e vê que a Rússia, a China e Estados Unidos querem emplacar a machine learning para suas armas, né? Então, outro dia não, já em 2018, um trabalho aqui usando Adversarial Neural Networks, conseguiu calibrar lá e montar uma tartaruguinha em 3D, aí imprimir uma tartaruga em 3D, que não importa qual é o ângulo que se olhe, não importa se coloca outra em cima. Aqui como ficou muito pequeno, eu aumentei aqui, e ele é identificado sempre como um rifle, né? Então imagine esse tipo de sistema que, por exemplo, aquele do carro que foi hackeado com uma fita isolante, sendo utilizado aí para o desenvolvimento de armas, né? E aí você fala assim, mas é porque isso ocorreu fora da universidade. Porque dentro da universidade, a coisa é diferente. A gente faz isso com maior critério. Às vezes não. Olha só esse estudo aqui, altamente absurdo, né? De uma universidade aí agora me fugiu se é do Reino Unido, né? Ou dos Estados Unidos, que tem um estudo, olha só, que quer prever o criminoso apenas pela foto do rosto. Quer dizer, prever, né? Quem é mais velho aí e lembra daquele filme Minority Report, né? Chegamos aí, né? Então já tem estudos. Teve esse estudo ia ser publicado pela
Springer, aí conseguiram identificar antes, conversaram, já estava aprovado, já ia ser publicado, né? Então, aí outros pesquisadores mostraram, isso já tem diversos artigos, como qualquer coisa, né, que quer prever aí a criminalidade por características físicas, não tem relação, né? Não tem relação da entrada com a saída, né? Então, eles ilustraram aqui com a foto aí de Thomas, que foi preso 19 anos aí, 19 anos na cadeia porque foi preso injustamente. Então, a gente sabe que a base de dados usado para alimentar esse sistema tem forte viés, né? Isso tem forte viés. Todo o sistema, né, judiciário, jurisdicional, a própria polícia, né, tem o viés. E se a gente usar esses dados para treinar a máquina e cristalizar, de novo, o problema, você pode pensar que o problema já existe, né? O que me incomoda nisso é cristalizar, é automatizar algo assim, né? Porque a gente está preocupado aí, como o Éder, com overfitting, né? Mas quando você vende isso para a empresa, ela sabe menos o que é overfitting, e o usuário final vai saber menos ainda, né? Só quer botar para funcionar antes do concorrente. E aí eu achei esse memezinho, um barato aí na internet outro dia, um aluno postou, e eu copiei para cá, né? Parece que a gente tinha medo lá dos robôs, da inteligência artificial, né? E parece que são dados assim muito enviesados que estão fazendo realmente a IA maligna. Bem, já estou terminando aqui, pessoal. Falar só um pouquinho do GPT-3, então, que é esse sistema do Elon Musk, da OpenAI, né? Que chegou aí causando bastante na comunidade de inteligência artificial, né? E ele também sofre do mesmo tipo, né? Ele foi treinado aí a grosso modo, com tudo que existe na internet, né? Por exemplo, a Wikipedia só formou 0,6% da base de dados, toda a Wikipedia, só 0,6% da base de dados do GPT-3. Para você ter ideia do quão vasto na internet foram atrás para treinar esse modelo, né? E olha lá, uma análise de sentimento é um modelo generativo, né? Das sentenças geradas pelo GPT-3, né? Aqui, esse estudo aqui, que na verdade é a própria proposta do sistema, mostra que ela para negros, né? Tem um sentimento sempre, as sentenças geradas são associadas a sentimentos negativos, né? Não importa aí o tamanho do modelo, né? Que, detalhe, vai até 175 bilhões de parâmetros. 175 bilhões, né? Esse sistema também, como ele é generativo, ele vai gerar sentenças onde os adjetivos, ou adjetivos nas ocupações, né, ligadas a mulheres, são algo como faxineira, recepcionista, e as ocupações relacionadas a homens são mais frequentemente algo que seria legislador ou professor emérito, coisas assim, pomposas, né? De novo, você vai me falar assim, poxa, mas isso é o reflexo da nossa sociedade. Eu acho que sim, mas a gente está querendo mudar a sociedade, né? Quando a gente coloca isso dentro do modelo e cristaliza ali em pesos e vai vender, não vai dar mais para mudar esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que é interessante a gente debater um pouco sobre isso, né? Tem surgido recentemente alguns congressos que focam em ética no desenvolvimento de IA. Eu acho importante a gente conversar sobre isso, porque estamos colaborando para esse tipo de desenvolvimento, né? Então, que a gente, pelo menos, esteja a par do que está acontecendo. Um outro, fugindo só um pouquinho, um slide só para fugir um pouquinho, né? Fora isso, também, algo como o GPT-3 tem um impacto enorme, né? Econômico, né? Porque para treinar esse sistema, se tem 175 bilhões de parâmetros, né? Eu utilizo recursos GPUs, TPUs, etc. e tal, enormes. Então, já saiu do poder da universidade, né, o orçamento, ou de todas as universidades juntas, o orçamento para poder trabalhar no sistema desses, né? Já está totalmente dentro da empresa, né? Ou quantidade de energia elétrica que se gasta para um sistema desses. Então, esse estudo aqui, do ano passado, mostra que para treinar um sistema desse, chamado Transformer, né?
gastava tanta energia quanto 5 carros durante toda a sua vida útil, né? De combustível e tal. E isso, pô, bastante preocupante, porque, como eu estava falando do Fernando Itano, né, a gente utiliza para buscar os hiperparâmetros vários ensaios, né? Então, e todos os concorrentes, né? Isso aqui é para NLP, tá? Processamento de linguagem natural. Então, todas as Siris, Alexias, Google Assistants estão treinando e retreinando seus sistemas e gastando 5 carros aí durante toda a vida útil. O problema é que esse estudo de 2019 fala que o que mais gastava energia era o GPT, né? Esse sistema, mas era o GPT-2, né? E a mudança, olha só, aqui é a quantidade de parâmetros que tem o GPT-2, que, se eu não me engano, é 1,5 bilhões, e aqui a quantidade de parâmetros que tem o GPT-3, 175 bilhões. Então, se antes esse aqui já gastava 5 carros para treinar, imagina para cada vez que você vai treinar, né? Como vocês estavam falando, o Leandro falou, a gente precisa, cada vez que muda, eu preciso retreinar todo o sistema, né? Então, imagina isso aqui, quanto gasta para treinar. Ainda não saiu nenhum estudo aí, pelo menos que eu conheço, do impacto energético e tal, sem falar que está totalmente fora das possibilidades da gente aqui na universidade de trabalhar com algo assim. Certo? Então é isso, essas questões têm me incomodado bastante, decidi dividi-las com vocês aí, compartilhá-las, né? Só para não falar que, pô, você só vai trazer problemas, e que a gente pode fazer quanto a isso, né? Sei pouco sobre isso, eu tenho lido bastante os artigos desses congressos que estão ocorrendo há uns 2 anos sobre ética, né? O que os artigos apontam é, primeiro, uma regulamentação governamental. Essas conclusões são dos artigos, eu acredito pouco, né, nessa regulamentação governamental ou autogestão das empresas, né? Haja visto aí o nosso governo, né? A gente já sabia que fake news no WhatsApp influenciava eleições, né? Já desde lá do Brexit, e ela continua influenciando as eleições municipais agora que vão ocorrer. Então, esse aqui, os especialistas apontam, eu coloquei aqui, mas não acredito tanto. Outra coisa esses trabalhos sobre ética em IA falam é sobre falar sobre isso, né? E aí foi o que me motivou a vir hoje trazer isso para encerrar o ícone 2020, né? Assim, a última palestra. Vamos falar sobre isso, porque a gente que está trabalhando, a gente que dá aula, que fala para os nossos alunos, então acho que é importante não deixar de falar, né? Não deixar isso para baixo do tapete. E, por último, olha só, falei que a conclusão ia convergir com o que falou a Hélia e o Leandro, né? Ambos falaram sobre como é importante trazer especialistas da área de aplicação para o desenvolvimento do IA, né? Não chegar lá e falar, ó, eu engenheiro aqui, eu cientista de dados, sei tudo sobre coração artificial, como a Karina estava falando, né? E fazer aqui fechadinho de dentro, ou eu sei tudo sobre criminalidade, ou eu sei tudo sobre reconhecimento facial, e desenvolver aqui portas fechadas e depois vender um sistema, né? A gente tem que trazer os especialistas, por exemplo, se aquela empresa lá que fez os sistemas de indicação para o RH tivesse trazido aqui os psicólogos para dentro do desenvolvimento, iam saber que tem outras características relevantes para incluir, né? E como falou o Leandro, ou o contrário, né? Ou levar o mestre, o doutor, a pessoa especialista de IA para dentro da empresa para desenvolver lá o sistema e ter uma sinergia maior. Então, essa é a conclusão do estudo, né? Certo, pessoal? Então é isso. Essa foi uma contribuição um pouco diferente do que a gente tem falado nos últimos anos. O tempo já está bastante adiantado aí. Agradeço a todo mundo que ficou ouvindo até agora. Muito interessante as questões aí, Miguel. Obrigado aí pela palestra, né?
coisas diferentes para a gente pensar, assim, do usual que a gente pensa, né? E também o quanto que essa rede aí não sofre de overfitting, né? Pois é, né? 175 bilhões, eu acho que ela overfitou a internet, Éder, no meu ponto de vista. Mais ou menos isso. Boa, muito bom, Miguel. Também gostei bastante aí da reflexão. Acho que é, como você falou, né, um assunto diferente, mas acho que é bem importante mesmo, principalmente com coisas que antes a gente não conseguia fazer, né? Hoje a gente consegue fazer e será que a gente está fazendo certo, né? Pois é. E aí eu queria compartilhar só um exemplo curioso, né? Que a gente fez um evento lá na empresa em 2018, fazendo uma brincadeira lá com reconhecimento. Oi. Piadinha lá, né? Dos japoneses, mas asiáticos ele não conseguia identificar corretamente mesmo. É. É. E aí depois a gente até foi olhar a base que foi usada para treinar e tal, enfim. Aí entra muito nessas questões mesmo, né? Então é um ponto bem importante para a gente começar a considerar, com certeza. Pois é, eu cortei, né? Mas para deixar curtinho, né? 10 minutos, eu passei bastante, mas aquele estudo lá, Fernando, falava que daquele que avaliou todos os softwares que tem disponíveis no mercado, Uhum. o que errava menos eram softwares asiáticos, né? Não só por causa que eles se auto-incluem, né? Mas porque também talvez estejam mais preocupados com isso, né? Como a Karina falou agora, a gente dificuldade de usar a base de dados desenvolvida no Brasil. Então, eu vou pegar uma base de dados cheio de, né? Ela estava falando de problemas do coração, mas a nossa base de dados, quantos loirinhos de olho azul você encontra no metrô, né? E a base de dados tem um montão desses. É muito a gente sabe disso, né? A Elia cansa de falar aí sobre dados desbalanceados, mas não está chegando lá fora, tá chegando de uma maneira e preocupante, né? Porque está sendo vendido, comprado e usado. Enquanto, Miguel, sensacional. E enquanto não funciona, tudo bem. Quando começar a funcionar, o grau de manipulação que isso pode dar, de poder de manipulação que isso pode dar para, sei lá, para qualquer sistema, é assustador, né? Pois é. Pois é. Eu achei muito interessante, são questões aí muito instigantes, né? E eu acho que você citou aí que nós, como professores, temos um papel, ou desenvolvedores, né? Temos um papel em trazer para a discussão esse aspecto, mas eu acho que, na verdade, todo cidadão também consegue em algum grau, né? Quer dizer, a gente fico pensando o que a gente pode fazer, porque tem que ser alguma coisa de massa mesmo, né? Quer dizer, uma preocupação de massa, um questionamento de massa. Não sei, às vezes a gente se sente um pouco impotente, né? Quando a gente identifica essas tarefas que precisam ser feitas, mas enfim, no mínimo você plantou em vários de nós aí a semente de, bom, o que eu vou fazer, né? Não só aqui nessa palestra ou na minha aula, tal, mas amanhã, depois de amanhã, tal, para meio que viralizar, né? Viralizar essa preocupação, porque o impacto é sobre todos, né? Pois é. O impacto depois vai ser sobre todos, né? Verdade. Miguel, o pessoal já está falando, e quando você faz projeto, safety by design. Você já começa o seu projeto pensando na segurança dos dados. Ethic by design. Você começa o projeto pela ética e depois vem o resto, né? Uma coisa. Se a gente começar a martelar isso, não esquecer isso, né? Pois é. Eu acho isso. Eu tenho aplicado alguma coisa de IA na área biológica, né? E aí o Leandro falando, né, como de trazer as pessoas para dentro e você também de tá junto, né? Gente, é muito difícil. O nosso vocabulário, com o vocabulário a Karina, né, que está trabalhando com isso, com o vocabulário do pessoal de biológicas, é muito complicado.
eu vou compartilhar só um desabafo também. Quando o Instituto Federal deu aquela parada nas aulas, por causa da pandemia, até a gente retomar, eu trabalhei em conjunto com o pessoal da Universidade Federal do Espírito Santo para tentar prever o Covid positivo ou negativo pela saliva e era um espectro, né? Era um espectro de Fourier da saliva. E a gente, eu mais duas pessoas do Instituto Federal trabalhando um monte sobre lá, aplicando SVM, Machine Learning, tudo que a gente tinha, e não saía lá de 55%, 60%, com uma quantidade de dados. Depois a gente trabalhar, sei lá, um mês inteiro, assim, eu fui entender que o que ele chamava de positivo e negativo não era o que a gente chamava, porque o PCR, quando fala que é positivo, é que teve mesmo, mas negativo pode ser qualquer coisa. Por exemplo, a amostra lá, o vírus não procriou, ele falou, ó, teve uma semana que a enfermeira era nova, e aí nessa semana deu tudo negativo. Quer dizer, todos o que ela colheu deu negativo o PCR, né? Então, assim, depois, claro, os dados estavam totalmente contaminados, né? Então, assim, é muito difícil dialogar com as outras áreas, mas a gente tem que fazer isso, como você falou, by design, né? Já desenvolver junto, não adianta desenvolver sozinho. Acho que outro ponto, assim, a gente está falando agora de inteligência artificial, né, machine learning, mas isso já acontece, aí como estatístico, né, até um pouco de fazer um flashback disso, com pesquisa, né, ou estudo, né, faço uma pesquisa, eu faço um estudo, como é que eu escolho as pessoas que eu vou analisar, como é que eu seleciono a amostra, esse é um negócio super importante, né, e é super importante desde sempre, né. E aí antes a gente tinha uma conclusão que podia, inclusive, ajudar pessoas a decidirem, tinha até a brincadeira, né, no Fantástico, né, agora o ovo faz bem ou faz mal, né, porque dependendo da época, ele mudava, né, e tem tudo a ver também de ter essa preocupação no começo, né, vou fazer o estudo, então vou fazer um planejamento adequado para ter o resultado menos contaminado possível, né? Bem, o horário já avançou aí bastante e eu queria agradecer ao Miguel por ter trazido esse tema tão interessante e que, na verdade, essa discussão, eu acho que ela tem que continuar no fim de semana e nas próximas semanas e meses e anos, né? E então, cada um de nós, acho que tem uma responsabilidade nisso, em que isso efetivamente continue. E queria te agradecer em dobro também, porque eu sei que você tem aí atividades aí no Instituto Federal hoje à tarde, né? Então a gente te roubou um pouquinho aí, né? Então, se você precisar sair correndo aí, por favor, hein? Ninguém vai estranhar. Tá bom, hoje à tarde e à noite. Legal. Obrigado, eu que agradeço o convite, agradeço aí por terem lembrado, mesmo eu estando um pouco distante aí, essa retomada das aulas à distância tem me ocupado. Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, porque eu estou trabalhando manhã, tarde e noite, todos os dias, não é possível. Então, por isso que eu me ausentei um pouco, mas eu estou de volta. Não, eu tenho ouvido isso de todos os professores em todos os níveis, colegas que estão na universidade, ensino médio, realmente está complexo o negócio. Opa, queria só destacar aqui, eu estava olhando o grupo no YouTube. A Bianca Silva, da Nóbrega, perguntou sobre o impacto ambiental gerado pelo desenvolvimento de inteligência artificial. Tem algum trabalho sendo feito e formas para atenuá-lo? Então, o que eu vi... Ai, caramba, ainda estou apresentando, né? Ai, desculpa, pessoal. Mas eu vou aproveitar que ainda estou apresentando e voltar aqui e falar que o que eu conheço é esse aqui mesmo, né? Que é isso. Mas era IA voltado para o processamento de linguagem natural, que são as maiores redes aí, né? Por exemplo, esse GPT-3 é considerado processamento de linguagem natural. Então, o impacto é enorme, é absurdo, né? A gente aqui treinando os sistemazinhos na nossa GPU doméstica ou alguma coisa assim, não imagina que tem grandes me fugiu, grandes clusters, né, de GPUs
para treinar esses sistemas, né? Tem até um artigo chamado Green AI, depois a gente escreve lá, Green AI, onde uma das conclusões é que é muito engraçado, até saudosista para a gente, é que todos os pesquisadores das universidades, com seu notebook, consigam fazer impacto na pesquisa, né? E não que apenas meia dúzia de empresas controle os reais desenvolvimentos, porque colocaram isso na força bruta, como disse o Éder, 135 bilhões de parâmetros é a força bruta, e não assim, algo tão refinado. Então é o único que eu conheço, tá bom? Do estudo. E esse Green AI também. Eu vou parar de apresentar aqui, pessoal. Legal, obrigado, Miguel. Bem, professor, a gente tinha planejado para o final uma mesa redonda, né? Mas acabou que sinto que acabou sendo meio que já uma mesa redonda que surgiu naturalmente aqui, né? Então, acho que a gente poderia até já dar início ao encerramento e se alguém quiser levantar mais alguma discussão em torno de um trabalho anterior ou perguntas que não foram feitas, agora é a hora, né? Fale agora. E é isso. Vou dar um tempinho aí. Bem, primeiro agradecendo a todo mundo que assistiu aqui pela live do YouTube. Se ainda tiverem pessoas. Eu tenho acompanhado aqui o movimento, agora no final deu uma caída, horário do almoço, né? O pessoal já deve estar com fome. Então, vamos dar um encerramento aqui, agradecer a todo mundo que assistiu e que pôde participar. E eu acho que é isso, né, professor? Se o senhor quiser dar uma última palavra aí para a gente encerrar. Não, acho que é isso mesmo. Quer dizer, acabou funcionando como uma mesa redonda aí de encerramento, né? E, enfim, agradecer aí a todos e eu imagino que parte aqui desse material a gente tem que estudar como fazer isso, mas ele deve ficar disponível de uma forma perene, né? Talvez a gente tenha que fazer alguma edição, né? E eu acredito que muitos dos apresentadores aí, eles colocaram e-mails de contato, né? E então um maior número de pessoas aí pode se beneficiar, né? Se efetivamente a gente conseguir implementar essa disponibilização de parte da gravação, né? E talvez até com contatos de e-mail, né? Das pessoas que aparecerem nas apresentações. Então eu fico contente aí, foi um primeiro teste aí online, a gente está aprendendo bastante, essa parte boa, né, que a gente está aprendendo, a cada dia a gente aprende uma coisa nova. Hoje de manhã, aí na nossa abertura, a gente aprendeu muita coisa, tá certo? E então, enfim, fico contente aí que tenha havido uma reunião aí de muitos aí dos participantes do grupo, novos convidados. Eu vi até que o Akira, ele passou ali no chat do YouTube, então achei bem interessante no geral e agradeço a todos, então.